Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Vamos falar aqui do BTC, né? Teve uma queda esses dias aí, né? Hoje também tá caindo forte, desde ontem, anteontem. E parece que o gigante acordou com o pé esquerdo, né, pessoal? Vamos dar uma analisada aqui, vamos ver o que está acontecendo e o que a gente espera aí nos próximos dias. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Eu já venho comentando aí do BTC há algum tempo, né? A última operação que eu fiz nele foi dia 27 de janeiro, depois eu não fiz mais nenhum tipo de operação. Eu aguardei porque eu identifiquei que o mercado estava lateral, né? Hoje, ontem, o mercado aí caiu, tá dando uma recuperada hoje, né? Caiu forte hoje também, mas desde ontem caiu aí 10%, tá? É, Não é nada, né, pessoal? Não é nada. Bitcoin não é nada. Então, assim, o que eu vejo aqui, tá? A minha análise aqui para o BTC, por enquanto, é o que, pessoal? Ele precisa confirmar a perda desse suporte, tá? Porque ele estava aqui nesse range, né? Que eu venho comentando com você que ele estava já lateral aqui, ok? Hoje ele perde essa faixa de preço aqui, ó, que é a região dos, olha só, essa região aqui dos 89.380, tá? Essa zona aqui de preço. Então, veja que desde ontem, né, que ele vem com uma barra forte de ignição aqui, ó, de venda, ontem, né, e hoje o mercado abre dando continuidade na queda, perdendo, a princípio, o suporte, tá? Já trabalhando abaixo aí da linha da região de suporte. Ainda falta 2 horas para acabar esse pregão, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer exatamente, mas a gente já imagina aqui um contexto, tá, pessoal? A gente é um padrão, né? Então, como a gente já está acostumado, como é que o preço acaba reagindo nessa região, a gente já sabe mais ou menos aquilo que a gente espera que o preço faça para confirmar um determinado contexto ou não, né? Então, aqui, pessoal, o BTC, apesar de toda essa queda, tá? É uma região de compra, tá? É uma região de compra aqui. Então, a gente precisa aguardar ver se o ativo vai confirmar a perda dessa região, né? E aí seria a perda no quê? De mudar o padrão, né, pessoal? Ó, de eventualmente acontecer isso. Ó, o mercado faz isso, ó, ele perde a região de suporte. Aí tem dois contextos. O primeiro contexto aqui que eu vejo é o seguinte, pessoal. Uma possível falha no rompimento desse suporte. Tá? Assim como aconteceu aqui atrás. Ó, tá? Aqui atrás. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode considerar aqui do BTC, tá? Uma possível falha no rompimento desse suporte aqui, ó. Okay? Essa é uma possibilidade, tá? Então, vai depender de como é que o mercado vai dar continuidade nesse movimento de queda, para que a gente possa ter uma ideia, não é uma certeza, é só uma probabilidade com base num padrão, para que a gente possa reconhecer aqui se o mercado está dando continuidade nessa queda ou eventualmente está apresentando alguma falha no rompimento. Como o ativo está em tendência de alta, né? Claro, né, pessoal? Então, assim, não tem o que falar, né? Está em tendência de alta. Está fazendo aqui um princípio aqui, o início de uma correção desse movimento, tá? Porque essa lateralidade aqui, né? Ela pode ter sido perdida para iniciar uma possível correção do preço para poder retomar a alta, né? Isso seria uma segunda possibilidade. Então a gente imaginaria do preço, ou o preço vai falhar, né? Ó, ele vem aqui, falha e volta a trabalhar para cima dessa região, e aí ele falha num pullback aqui. Tem que aguardar agora nos próximos dias para ver qual é o contexto que vai se confirmar. Hoje, neste momento, o mercado está perdendo esse suporte. Agora a gente precisa confirmar essa perda de suporte, né? Então, ver como é que vai fechar hoje. E aí sim, a gente começar a analisar fatos objetivos aí que nos possa dar uma ideia de que o mercado ou ele está falhando, tá?
ou eventualmente ele pode estar fazendo isso aqui, um pullback para voltar a cair. Tá? E aí sim, essa média aqui de 200 que eu uso, tá? É um guia para mim aqui, encostando no preço, né? E aí essa região aqui é uma região que eventualmente pode dar um ponto de compra para quem é position, tá, pessoal? Para quem é position, então se eu fosse position no BTC, eu não sou, tá? Eu só especulo só na ponta compradora ou na ponta vendedora. Então, e saio, eu não fico posicionado. Aqui no caso, para quem é position, né? A média de 200 período aqui é um bom ponto para pensar em alguma compra, tá? Na região do 81.700 aí, é uma região interessante para compra, tá? Embora essa região aqui também seja, tá, pessoal? Ó, aqui é o suporte, né? Porque aqui é o suporte, então, muito provavelmente tem muito comprador aqui interessado nessa região, tá? Tem muito comprador interessado nessa região. Se tem muito comprador interessado nessa região, muito provavelmente o preço pode, não é que vai, pode segurar, tá? Vamos esperar aí, falta 2 horas para terminar esse pregão, mas é isso, tá, pessoal? Eu não vejo nada demais aí nessa queda, eu acho que é um movimento natural do preço, tá? Então não tem nada para se preocupar, não vejo nenhuma tendência de baixa macro no BTC. Então essa queda que teve é um comportamento natural do preço, tá? No mercado. Então, por enquanto o ativo está em tendência de alta, né? E na verdade, para quem é position, como eu estava falando, se ele vier testar essa região aqui embaixo, aqui, eu acho que é um ponto de compra, tá? Para poder aumentar a posição. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar aí, ver como é que vai ser aí entre hoje e amanhã, né? Ver se o ativo vai fazer o quê? Ou falha e volta para cima, para dentro desse range que ele está, ou ele confirma a perda desse suporte e vem para baixo, para poder tentar encontrar aqui eventualmente a média de 200 período, né? Ou continuar caindo, né, pessoal? Então tem que aguardar, tá? Mas eu acho que por enquanto ainda é um movimento natural do preço, tá? O ativo está em tendência de alta macro, né? Então é esperado eventualmente essa correção, porque o preço ele pode às vezes corrigir de uma forma mais clássica, né, pessoal? Que ele tem uma perda de impulsão, corrige e volta a subir, né? E às vezes ele pode corrigir de uma forma um pouco mais complexa, né? Ele vem corrigindo assim, bate aqui e volta a subir, tá? É uma probabilidade. Então vamos aguardar, pessoal. Eu acho que agora aí, eu que gosto de especular, normalmente numa tendência macro, né? Então aqui no caso aqui, esse contexto aqui eu não faço nada, tá? Então, ou o mercado ele perde essa média de 200 período aqui, ó, e aí vem para baixo, aí sim eu acho que vale a pena especular na ponta vendedora, tá? Se ele perder essa média de 200 período. Assim como aconteceu aqui, por exemplo, ó, é um padrão, tá, pessoal? Ó, aqui no caso, ó, quando ele vira a média para baixo, ó, ele cai. Olha quanto que ele acelera. Olha quando ele vira a média para cima, ó, olha quanto que ele sobe. Aqui ele vira para baixo, ele cai, né? Então, aqui, ó, no caso, ó, ele virou para baixo a média de 200 período, ela cai. A média de 200 período quer dizer que o preço vai cair muito? Não, não é isso. Quer dizer a média. Para mim, a média de 200 período é um primeiro sinal que eu tenho que começou a ter uma probabilidade grande, boa, de que o preço possa iniciar um grande movimento no caso aqui, né? Quando ele vira a média para baixo ou para cima, ó, quando ele vira para baixo, eu começo a acreditar que iniciou uma probabilidade boa para eu poder operar na ponta vendedora macro, porque é um padrão que ele costuma repetir, não repete sempre, mas ele costuma repetir, né? Então aqui, por exemplo, ó, ele vira para cima a média, ó. Então você acredita que virou para cima? Acredita que o mercado possa iniciar uma grande expansão de movimento, ó. Aí dá um pivô de alta, ó, acelera, tá? Aqui no caso você vendeu. Se você acreditou aqui numa grande expansão de movimento, aqui deu ruim. O mercado voltou para cima da média, ó. Voltou pouco também, né? Dá para fazer um topo duplo aqui. Aqui, por exemplo, aqui é a mesma coisa de novo, né? Ó. Ele virou a média.
Você tem um primeiro sinal, não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Mas é um primeiro sinal de que você pode estar diante de um início de um grande movimento, ou de queda ou de alta. Tá, ó, virou a 200 para baixo, ó o movimento que ele vem para baixo. Ó, virou lá para cima, ó, virou lá para cima, ó, virou lá para cima, né? Então é um padrão do comportamento do preço em cima da média, tá? Então, para quem conhece de média móvel e estudou o conceito de média móvel, sabe do que eu estou falando, tá? Então, por enquanto aí, pessoal, nada se preocupar, vamos aguardar. Não dá para especular na ponta compradora, eu não tenho compra aqui para especular em tendência, tá, pessoal? A compra aqui que eu estou falando não é para quem é position, tá? Para quem é position tem que buscar compra na média de 200. Perdeu a média de 200, para de comprar, tá? Se o preço, se o ativo muda os fundamentos, aí é outros 500, tá? Mas, se você é position, se eu sou position, bateu na média de 200 período, eu compro. Perdeu a média de 200 período, eu paro de comprar. Voltou para cima da média de 200 período, eu compro, tá? Então, é uma estratégia muito básica, tá? Muito básica, que não precisa ser nenhum expert em análise gráfica para você identificar que existe um padrão em cima da média de 200 período ou em cima de qualquer outra média, tá? É que com a média de 200 período é uma média que a gente já usa bastante, então a gente já cria uma certa crença em cima dessa informação, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos aguardar aí. O gigante acordou, mas vamos ver se ele reage aqui, tá, pessoal? Se ele retoma essa faixa de preço aí, mas por enquanto, para quem é position, o importante é ficar de olho nessa média de 200 período, tá? Para quem é position, ficar de olho nessa média. Aqui compra. Se perdeu essa média, eu pararia de comprar e eventualmente aguardaria aí uma outra faixa de preço para comprar, caso ele confirme a perda da média, tá, pessoal? Então, tem que esperar. Como a gente trabalha com probabilidades, a gente tem que estar atento a todas as probabilidades que podem acontecer. Embora o mercado, não dá para saber o que o mercado vai fazer, não tem como saber o que o mercado vai fazer, a gente se baseia apenas em probabilidades, com base nos estudos que a gente faz. Cada um gráfico, ou o cara que é tape reading, o cara que lê fluxo, mas está todo mundo ali identificando padrões, certo? Então, por enquanto, pela leitura gráfica, não tem nada demais, pessoal. Uma queda forte aí esses últimos dias, mas na verdade ela está numa faixa de preço. Para quem é position, é compra, né, pessoal? Está em cima do suporte, é compra. Bateu na média 200, é compra, tá? Então, vamos aguardar. Beleza, pessoal? Boa tarde, boa noite, né? Boa noite aí e até o próximo vídeo. Quem tiver dúvida a respeito aí de alguma informação, pode me chamar no WhatsApp. E forte abraço, até o próximo vídeo.